Olá pessoal do oitavo, vamos para a nossa revisão, preparar aí para a nossa prova. Bom, os vídeos que eu vou colocar hoje para vocês, as imagens, é um resumão então das nossas aulas, que foram as aulas de agosto e setembro, os 4 vídeos, pegando aí alguns tópicos principais aí, algumas dicas que vocês vão poder relembrar para a prova. Bom, então como nós vimos aí ao longo desse bimestre, nós trabalhamos os países emergentes, né? A Argentina, o Brasil, o México e as suas características socioeconômicas e naturais. Então, assim, algumas dicas que vocês vão encontrar, então, na hora que você estiver já com a sua prova em mãos, é relembrar desses vídeos específicos, né? Então, começando aí, nós vimos algumas características desde o processo de industrialização, processo de construção de uma identidade econômica, os mercados sendo explorados, né, pelos países de primeiro mundo, até mesmo aqui na América, pelos Estados Unidos, entrando dentro desses mercados da América Latina e ajudando a formar uma identidade. Então, assim, a nossa industrialização ela se dá a partir de 2 pontos, né? 2 conjuntos muito claros. De um lado, os países latino-americanos, com todas as suas características de industrialização tardia, colonização de exploração. A nossa exportação inicial basicamente foi de gêneros alimentícios, né? E o nosso status sempre foi países subdesenvolvidos. Alguns emergentes, como é o caso nosso, do Brasil, que se destaca dentro desse cenário. Do outro lado, temos todas as características, né, dos Estados Unidos e do Canadá, que a gente nem vai ressaltar aqui, porque não é o nosso foco. Então a gente observa que essa identidade, como a gente diz, essa identidade industrial, essa identidade de mercado aqui dos países emergentes, ela vai começar basicamente na década de 50, né? Logo após a Guerra Fria, logo após a implantação da bipolaridade, que você vai lembrar o que é a bipolaridade, né? Essa política dos Estados Unidos e da União Soviética, gerando esse conceito de Guerra Fria, porque ela era uma guerra de interesses velados, era uma guerra de interesses no mercado econômico, mas não havia uma guerra em si, uma guerra propriamente dita, uma guerra aonde o que estava sendo disputado no mercado eram os interesses, eram as características de domínio pela força, não, era pela estratégia de quem realmente se destacaria nesse cenário político internacional. E os países emergentes, como é o caso então do Brasil, do México e da Argentina em menor escala, estavam envolvidos aí nesse cenário. Então havia uma intensa internacionalização da economia, uma intensa exploração dos mercados subdesenvolvidos, havia uma diversificação econômica porque tantos países ricos estavam expandindo seus mercados de exploração, quanto havia já um conceito de inserção global, né, que é a ideia da globalização, que também já estava começando a ser discutida nesse cenário. Aí a gente observa que algumas cidades e algumas populações se destacaram nesse mercado. Então lembra bem dessas características iniciais. Depois nós viemos trabalhar a indústria, né, nesses 2 cenários. Então nós temos aqui um histórico, né, que nós entramos na Revolução Industrial. A nossa revolução basicamente ela acontece depois da década de 50, então ela é chamada de segunda e terceira revolução industrial, né? Porque a gente não entra imediatamente nessa revolução técnico-científica, ela vai acontecer um tempo depois, mas a gente começa a desenvolver algumas características próprias, né, do nosso mercado. Por exemplo, no México, lá entraram multinacionais, só que essas multinacionais eram chamadas de indústrias maquiladoras, porque elas vinham para maquiar, né? Não era maquiar no mau sentido, no pejorativo, mas era maquiladoras, era de trazer uma característica nova para aquele mercado. O maquilador aí é de trazer máquinas, né, para incrementar a economia daquele país.
Então, o que que eles fizeram isso? Da mesma forma que aconteceu no México, aconteceu aqui no Brasil, né, e na Argentina. Os governos ofereceram impostos baixos, isenção, às vezes, desses impostos. A mão de obra que existia nesses três mercados, né, era uma mão de obra farta, mas era uma mão de obra que estava desempregada, era uma mão de obra que não ia exigir, então, um salário, era uma mão de obra considerada barata, então eles precisavam trabalhar. Então, precisando trabalhar, eles aceitavam o que lhes era oferecido, né? Então, para o México foi vantagem estar na fronteira com os Estados Unidos, fazendo fronteira ali, então, essa proximidade reduzia os custos, né, de transporte, de escoamento de produção. Isso foi muito vantajoso para o México, né? Então, assim, para nós brasileiros, a vantagem estava nos nossos recursos naturais. E sempre fomos uma das economias mais altas do mundo, e isso favorecia então a chegada dessas multinacionais aqui para nós, porque o nosso cenário de recursos naturais era abundante. Então nós tínhamos uma mão de obra grande, uma população muito grande, e tínhamos também recursos, reservas minerais, que atraía então essas indústrias e fez com que o Brasil, né, a região chamada de polígono industrial, onde estava São Paulo, Rio e Minas, recebesse 60% das indústrias que vinham para o Brasil. Então, México, Argentina e Brasil tinham essa vantagem de ter esses mercados consumidores e ter essa quantidade de mão de obra, e o Brasil ainda mais porque tinha um cenário de recursos naturais abundantes, né? Então, o que seria esse polígono industrial? Era a região considerada o coração econômico do Brasil, né? Onde estava Rio, São Paulo, Minas, onde concentrava a maior quantidade de mão de obra, onde havia uma disponibilidade maior de geração de energia elétrica, onde estavam as usinas hidrelétricas, onde o mercado consumidor também, consequentemente, era maior, tinha mais gente morando ali, mais gente para consumir o que a indústria produzia. Também partindo de São Paulo, de Minas e do Rio, as principais ligações rodoviárias e ferroviárias, além do que os maiores portos também estavam, né? O Porto de Santos, o Porto do Rio, né? Então, esta região, consequentemente, ela seria a região atrativa de indústrias, porque tinha uma mão de obra já mais qualificada, porque eram as maiores capitais do Brasil. Houve então a atração para a instalação dessas indústrias. Então, o que, que a gente diz isso? Que todo local desses países que são considerados emergentes, Brasil, México e Argentina, sempre existem dois tipos de concentração de indústrias, que é a concentração vertical e a concentração horizontal, né? E esse foi o processo que aconteceu ao longo de 50 anos. Então, uma indústria concentrando todas as suas fases de produção, recebendo a matéria-prima, transformando em produtos elaborados, vendendo no nosso mercado e ainda exportando, né? A fusão de uma, duas, três empresas em uma só para fazer essa economia continuar a crescer. Então, isso era chamado de concentração industrial desses dois tipos, que era a concentração vertical e a concentração horizontal. E aí nós vamos ver uma característica que é a agropecuária. A agropecuária também é muito forte nos países emergentes, e isso é importante vocês relembrarem. Então, as características da agropecuária no México, na Argentina, no Brasil, elas são muito parecidas, porque também tem que atender ao mercado externo, atender os interesses das indústrias que vão absorver os grãos, os gêneros da pecuária, o leite, né, e tudo que vai ser produzido no campo vai vir para essas indústrias, e muitas já com foco no mercado exportador. Então, para alguns foi vantagem, igual o México sempre teve a vantagem, tanto na questão industrial e agora também na questão de agropecuária, a proximidade com os Estados Unidos e as parcerias comerciais que eles fizeram, como é o caso do NAFTA, que favoreceu o mercado mexicano. A Argentina, por ser dos três o menor,
ter características de clima muito parecido com os climas da Europa. Então a produção dela já era voltada para aquele mercado, né, de clima frio, a produção de trigo, uma carne com uma qualidade muito específica. E finalmente aí o Brasil com as suas características de um país agroexportador, principalmente de grãos, né, com safras recordes de grãos, né? E outra coisa que você tem que lembrar são os problemas. O Brasil com seus problemas de infraestrutura, né, como é o caso de rodovias para escoar a produção. E o México, problemas ambientais, ou seja, problemas físicos. O relevo que impede uma grande dispersão de áreas de produção. Então, são essas características que eu quero que vocês observem na hora de estudar para a prova, tá? Pegue esses vídeos, reforcem, vejam de novo, façam seus resumos e com certeza vocês farão uma excelente prova. Tudo bom? Então, boa sorte, bom estudo e até qualquer hora.